Bom, vamos ver se a internet colabora aqui com a gente, porque parece que já deu sinal aqui, espero que ela funcione. Teve outro dia que eu tentei fazer uma live, tava tão difícil que eu tive que ir para outra região. Ontem a gente fez a live falando sobre os sinais, o que ia acontecer antes do Senhor Jesus vir, o apóstolo Paulo ali alertando a igreja de Tessalônica, porque os crentes da época acreditavam que o Senhor Jesus viria no primeiro século. Então não tinha nem quantos anos, acho que não tinha nem 30 anos que o Senhor Jesus tinha morrido. E o povo já estava com dúvida e a apóstolo Paulo teve que explicar. E aí os crentes até hoje não entendem. Não entende, tem um monte de crente, você vai falar sobre a volta de Jesus, não acredita mais. Não acredita mais em arrebatamento. Até diz que crê em Jesus, mas não acredita mais em arrebatamento, não acredita mais na voz do Senhor Jesus. Ok? Mas eu estava lendo aqui o texto de 2 Tessalonicenses e é interessante que aqui lendo eu descobri, eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Pode ser que tenha. Mas aqui eu descobri que o iníquo ia aparecer primeiro. Um monte de gente por aí acha que não, mas Paulo falou que o iníquo ia aparecer primeiro e que ia sentar no templo, se pôr no lugar de Deus. Porém, o templo ele foi destruído logo depois que Paulo escreveu essas cartas. Quer dizer, não sei, não demorou muito não. O templo foi destruído. Todo mundo sabe disso, que no ano 70 da era cristã já existia, desde a época do Senhor Jesus, já tinha aqueles grupos que ficavam querendo enfrentar os romanos. Não sei se vocês lembram, inclusive o Barrabás, filho do pai. Barrabás significa filho do pai. Não significa Yeshua não, gente. Barrabás significa filho do pai. Tem gente falando, é mesmo nome de Jesus. Não, não é mesmo nome de Jesus. Jesus e Yeshua significa salvação. Barrabás significa filho do pai. É claro que o verdadeiro filho do pai é Jesus de Nazaré. Por isso que as pessoas não explicam, tem que explicar. Enfim, então o Barrabás ali ele já dirigia aqueles grupos de revolta. Ok? De protestos. Cuidado com isso. Cuidado desse negócio de grupo de revolta, de protesto, ok? Cuidado. Tem muito crente aí virando... Quer dizer, há 500 anos que tem isso, né? Levando o nome de protestante, ainda acha que é o máximo. Barrabás fazia um grande protesto contra Roma, né? Vamos pensar um pouquinho. E aí, Deus seja louvado. E aí esse grupo foi crescendo e provocando Roma. Até no ano 70, Deus permitiu que isso que acontecesse. Era também profecia do Senhor Jesus. Foram lá e destruiu Jerusalém, ok? E não tem mais templo há 2000 anos. Não tem mais templo. Então todas as profecias que falaram que Jesus ia voltar, não levou em consideração esse versículo aqui de Tessalonicenses, que fala que o inimigo ia, se possível, ok? Quer ver? Deixa eu ver aqui onde acha o versículo. Ok, o versículo 4, 2 Tessalonicenses 2,4. O adversário,
Um adversário que é chamado pelo anticristo, pelos cristãos, ok? Mas ele já existia na Bíblia, na Velha Aliança já tem vários nomes para ele. O adversário é aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado. Ele se levanta contra tudo que é divino e sagrado. Tudo. Ele vai se levantar contra todas as religiões. Todas. Né? Ele vai se levantar contra os cristãos, ele vai levantar contra os judeus, ele vai levantar contra todas as religiões. Se você não sabe disso, é tudo que é sagrado. Ah, mas aquilo lá não é sagrado. Para você não é, mas para aquela pessoa é. E ele vai se levantar contra tudo que é sagrado. Vamos pensar, vamos analisar? Aí, e fala assim, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como fosse Deus. E como que Jesus ia voltar sem essa profecia de Paulo não acontecer? Alguém já pensou nisso? Como que o adversário ia sentar no templo se não tinha templo? Até hoje não tem. E aí, por causa de falsas revelações que Jesus ia voltar em tal ano, e isso e aquele outro, ainda tem gente por aí também apostando nisso, porque nós falamos da revelação do Espírito Santo para entender a Bíblia, ok? Então, por causa de tudo isso, hoje tem crente que não crê mais. Vai ler a Bíblia que Deus fala com tu. Vamos lá. Mas hoje a gente vai começar aqui do versículo 9, porque ontem eu já fiz a primeira live, ok? Então aqui fala assim, a manifestação do iníquo ou do ímpio, ele é considerado ímpio, iníquo, ok? Pelos cristãos anticristo. Na antiga aliança ele fala o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui também na nova aliança tem o filho da perdição. Ele é falado como o assírio, o rei do norte. Lá ele tem esses nomes, ok? Vamos lá, vou continuar lendo. A manifestação do ímpio será acompanhada graças ao poder de Satanás, de toda sorte de potentes sinais e prodígios enganadores. Então, primeiro, o que significa Satanás? É adversário de Deus, de Jesus, ok? Ele sabe que ele não pode assim ir contra Deus. Mas ele tentou o Filho de Deus no deserto e propôs umas propostas indecentes. Infelizmente, muitas pessoas da igreja hoje em dia estão indo atrás das propostas indecentes do inimigo. Que Deus nos livre em nome de Jesus. Cubra-nos, Senhor, ajude o Senhor aqui nessa leitura da palavra. Fala conosco, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Ok? Então, não se iluda, porque você foi no lugar e teve uma cura, mas teve uma cura, mas teve uma revelação. Não é só isso que mostra que a pessoa é de Jesus. Ok? Você precisa conhecer a vida da pessoa. Como que é a vida dela? O que os vizinhos dela falam dela? O que o marido ou a mulher fala? Nos bastidores. Vamos lá. Não é só pelos milagres que fazem. Porque o inimigo, ele de toda sorte de potentes sinais e prodígios enganadores. Sinais e prodígios enganadores. Senhor Jesus, ajuda-nos. Vamos lá, versículo 10. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem, por não terem cultivado o amor à verdade.
que os teria podido salvar. Qual o amor à verdade? O amor a Cristo. Só Cristo pode salvar. E aí, como essas pessoas elas já abandonaram o Senhor Jesus, o inimigo vai seduzir elas. Vai seduzir elas. E elas muitos já estão seduzidos, gente. Muitos, gente. Vocês veem por aí seres humanos que querem ser animal, seres humanos que querem casar consigo próprio, ou com outros, ou com bicho, ou com objetos. Esses aí já estão corrompidos. Esses aí já abandonaram a verdade, já estão nas trevas. Só que o final é terrível, porque o inimigo só dá esse prazer carnal. Mas ele não pode livrar do sofrimento eterno. E o sofrimento eterno é terrivelmente pior do que tudo de ruim que você conhece dessa terra. E quem rejeitar Senhor Jesus vai para esse lugar de sofrimento eterno. Então vamos lá. Então ele vai usar seduções, ok? E os crentes precisam tomar cuidado e vigiar. Que o Senhor nos alerta em nome de Jesus. Vamos lá. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. No erro. Já tem muita gente acreditando no erro, gente. Tem pessoas aí que você vai falar a verdade para ela, ela não acredita. Ela acha que você está inventando. Mas se outro for falar mentira, acredita. Já tem muita gente acreditando no erro. Ok? Por isso Deus lhe enviará, aqui o versículo 10. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Okay? Eles vão acreditar no erro. Tem gente por aí praticando mal e acha que não é errado. Tem gente aí praticando aborto e acha que não é assassino, imagina. Não é assassino não. Tá? O bandido que mata, que rouba, que faz um monte de maldade, ele solta. E os fetos que ainda estão sendo gerados, que não fez mal a ninguém, eles mandam matar. Esse é o governo do capeta. Deus livre em nome de Jesus. Cubra a nossa casa em nome de Jesus. Livra do mal. Vamos lá. Ok? Então, as pessoas, elas já estão perdidas. Elas já rejeitaram a verdade. Elas já andam anestesiadas. Elas já dizem que pecado não é pecado. Aí já fizeram a igreja aonde pecado tudo é liberado. Não, você pode fazer tudo que dá na sua telha. Deus não liga para isso não. Vai morrer tudo pro céu. Se for pro céu da boca da onça, como dizia o pessoal lá no Nordeste. Vamos lá. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Tem um monte de gente acreditando no erro aí, gente. Tem pastores, se dizem pastores, pregando que não tem pecado. Tem pastores, se dizem pastores, tirando as páginas da Bíblia para agradar a carne deles e dos que seguem eles. Vamos lá. Versículo 11. Desse modo serão julgados e condenados todos que não derem crédito à verdade, mas consentiram no mal. Gente, Deus seja louvado. A grande tribulação, a terrível, a pior de todas que o mundo já viu, não é para a igreja de Cristo. É para quem realmente, é o contrário, é para aqueles que abandonaram Cristo. Tem muita gente aí colocando medo na igreja.
E os crentes não conhecem Bíblia, fica tudo apavorado, morrendo de medo. Não conhece Bíblia, fica seguindo os outros. A grande tribulação não é para a igreja de Cristo. Se alguém morrer na grande tribulação decapitado, ele é mártir. Já teve mártir. Ele vai receber o galardão de mártir. Já teve mártir no início da igreja. Mas isso não, mas o início da igreja não era a grande tribulação. Morrer decapitado não é a grande tribulação. A grande tribulação é pior que isso. É pior. Porque a pessoa morreu, mas ela morreu na fé. Ela morreu ali, vendo o céu aberto, Cristo levando ela. Mas vai ter aqueles que, além de morrer de sofrimento, já vai ver o Sheol de fogo aberto esperando. Isso que é triste, isso que é terrível. E outros vão ficar aqui mesmo na terra, sendo queimados, sendo feridos, que diz que vai ter um período, no Apocalipse fala que a morte vai fugir das pessoas. As pessoas vão querer morrer, elas vão querer. Então, a morte vai fugir. Fala, não, você vai. Tem muitas pessoas que não pagam nada aqui não, gente. Não vem com essa história que tudo se paga aqui não, isso aí é lorota. Mas, no Apocalipse, alguns vai começar a sofrer as consequências aqui mesmo. Porque a morte vai fugir. Okay? Por causa disso. Não é porque a pessoa paga aqui. Aliás, a pessoa não paga nada. Só que apaga ou apaga é o sangue de Jesus. As pessoas sofrem a pena pelos seus erros. Não é pagamento. Porque se ela vai pagar, aí depois ela vai ser salva. Não é assim não, gente. Ninguém paga nada não. O que paga é o sangue de Jesus. As pessoas sofrem a pena dos seus erros. Vamos lá, versículo 13. Nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, de Adonai, de Hashem, porque desde o princípio vos escolheu o Eterno, escolheu a Deus, para vos dar a salvação, Jesus, pela santificação do Espírito Santo e pela fé na verdade. Então, quem é que santifica? É o Espírito Santo. Quem não tem Espírito Santo não tem santificação. E sem santificação ninguém verá Deus. Uma coisa liga a outra, gente. A morte de Cristo apaga os nossos pecados. A palavra de Deus é algo que nos limpa, que nos purifica das impurezas. E o Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo nos separa do mal. Prepara a tua alma para encontro com Deus. Vamos continuar? Deus seja louvado. Então, aqui, gente, todos os versículos que Paulo escreveu, a maioria de tudo fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo, mas tem um monte de gente por aí negando. Vamos lá. E pelo anúncio do nosso Evangelho vos chamou para tornardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo anúncio do Evangelho, que? Palavra de Deus. Então aqui fala de Deus o Pai, aqui fala da salvação, que é Jesus, e aqui fala do Espírito Santo. E depois fala e também do Evangelho, que é a palavra de Deus, ok? E pelo anúncio do Evangelho vos chamou para tornardes parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Então o apóstolo Paulo falou, fique nos ensinamentos que nós estamos dando. Você conhece o ensinamento de Paulo? Ou você acredita em qualquer coisa que vai para a internet?
Você lê a Bíblia? Já leu 2 Tessalonicenses 2? Pra você saber como que será a vinda do Senhor Jesus e por que ele não veio ainda? Vamos lá? Assim, pois, irmãos, ficai firme, conservai o ensinamento que de nós aprendeste, seja por palavra, seja por carta. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, tá falando duas pessoas. Não tem duas pessoas, tem gente por aí fazendo doutrina que não tem duas pessoas, mas aqui tá falando nosso Senhor Jesus Cristo e Deus o Pai. Ué, mas peraí, Paulo tava doido? Será que Paulo estava doido quando ele escreveu? Paulo que foi no céu? Paulo que teve a revelação do próprio Senhor Jesus na eternidade? Será que ele estava doido? Quando ele escreveu aqui? Ok? Nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2, 16 e último versículo do capítulo. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça, console os vossos corações e confirme para toda a boa obra e palavra. Então aqui está falando que tem que ter o Espírito Santo para ter a santidade. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo e de Deus, o nosso Pai. Pai de Cristo, Pai, nosso Pai. E as pessoas... Aqui fala de duas pessoas, fala de Jesus Cristo e Deus nosso Pai. Mas as religiões de hoje estão fazendo doutrinas, que era doutrina que já foi combatida no passado, elas estão sendo ressuscitadas para negar. Ah, só tem uma pessoa. Mas peraí, essa pessoa é Jesus ou é Deus? Não pode falar Jesus, não pode falar Deus. Quando começa com isso, você já põe a sua anteninha para funcionar. Não, é Yeshua e é Hashem. É uma pessoa só. Mas essa pessoa só, quem é? É Yeshua ou é Hashem? Se tem uma pessoa só, ou é Yeshua ou é Hashem? Em quem você crê? Em quem você segue? Ou você... Não tem como seguir Hashem sem Yeshua. Que Yeshua é o caminho para Hashem. Eu estou falando nisso porque a linguagem de hoje está por aí assim. Justamente essas que negam a pessoa de Jesus. Normalmente eles vão acabar negando a pessoa de Jesus Cristo, viu? Como lá, aquela outra religião do Maomé, eles negam que Jesus é filho de Deus. Cuidado, tem crente negando que Jesus é filho de Deus. Por quê? Porque, não, eu acredito em Jesus, e eu acredito no Mashiach, e Hashem para lá e Hashem para cá, mas só tem uma pessoa. Mas peraí, então em quem você acredita? Em Hashem ou em Yeshua? Nos dois. Aí se você acredita nos dois, por que é uma pessoa só? Gente, nós temos que raciocinar. O apóstolo Paulo não estava doido. Entre esses que pregam doutrinas hoje e o apóstolo Paulo, eu fico com o apóstolo Paulo. Ok? Quando o Senhor Jesus falou, eu e o Pai somos um, é porque o Pai estava nele. Mas existe o Pai e existe ele. Se você não crê no Filho de Deus que veio nesse mundo, como é que você vai provar Deus se você nunca viu ele? Ele se manifestou para nós através do seu Filho. Então quem nega o Filho, nega o Pai. É o que a Bíblia diz. E eu creio assim. E tem a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Porque o apóstolo Paulo não estava doido quando ele falou Jesus Cristo e Deus nosso Pai. Sempre ele vai usar essa, sempre. Vamos falar, vai que ele escreveu no grego, ok, gente? Paulo já falava grego desde lá da Turquia onde ele nasceu. Lá tinha uma cidade governada pelos romanos, já tinha a língua grega, latina, tudo lá. E Paulo fala, que é isso? Vamos supor que Paulo fosse falar no hebraico, vamos supor, no aramaico, vamos supor. Ele ia falar Yeshua HaMashiach e o nosso Pai Hashem.
ok? Paulo não estava doido. Eu acredito mais em Paulo do que nos roches, nos rabinos de hoje, nos moré de hoje. Eu acredito mais no apóstolo Paulo do que neles. Porque o apóstolo Paulo foi no céu e viu. Esses de hoje, ninguém a pessoa, já tem pastores sim, que foram arrebatados no céu. E esse pastor que foi arrebatado no céu, um deles, que deu o testemunho mais belo que tem, que é o pastor João Carlos Marcos, ele fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se outra pessoa vir tentar provar o contrário para mim, mas ela nunca esteve na eternidade com Cristo, ela nunca foi arrebatada em espírito, ela nunca foi lá ver o Pai e o Filho, simplesmente eu não vou acreditar nela. Eu fico com o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus por nos ensinar, através da palavra, que hoje ela está viva ainda. Ficam todos na Shalom, até qualquer hora. Siga-me nas redes sociais, eu não estou cobrando nada. Okay? Não estou cobrando nada. Para pregar a palavra de Deus, não cobro para pregar a palavra de Deus. Eu agradeço a Ele por dar a graça de eu ter a internet e poder ter a Bíblia. E ter o tempo. Eu agradeço muito a Deus por agradeço muito. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Então siga-me no YouTube, Bíblia Diária Helena, na página do Facebook, Bíblia Diária Helena, e no perfil do Facebook, Helena Frases. E passa o vídeo. Se você conhece alguém que está na dúvida, passa os vídeos. É da leitura da palavra de Deus. Que a gente lê o texto todo aqui. Aqui a gente não pega uma parte da Bíblia e joga fora, não. Aqui a gente lê o texto todo. Ficam todos na Shalom até qualquer hora, paz.